A gente está no Delta do Parnaíba, um dos lugares mais impressionantes do Brasil. Eu vou te mostrar como chegar até aqui, onde se hospedar, como são os passeios e todas as dicas para sua viagem ser incrível. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, @blog Vida Sem Paredes, e bora conhecer o Delta do Parnaíba com a gente. O aeroporto mais próximo do Delta do Parnaíba é esse aqui, o aeroporto de Parnaíba, que está a mais ou menos 15 minutos do centro da cidade, mas é um aeroporto pequeno que recebe o menor número de voos. Outras opções seriam voar para o aeroporto de São Luís, no Maranhão, que está a aproximadamente 415 quilômetros, ou de Jericoacoara, no Ceará, que está a aproximadamente 210 quilômetros. Inclusive, o Delta do Parnaíba, junto com a vila de Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses, compõem a famosa Rota das Emoções, um roteiro turístico que conecta os três estados, Maranhão, Piauí e Ceará, numa viagem cheia de lagoas, praias e dunas. E a gente já visitou Jeri, a gente já visitou os Lençóis Maranhenses também. A gente tem vídeos completíssimos aqui no canal e eu, se fosse você, corria para assistir depois que terminasse esse aqui. E para finalizar, como uma última alternativa, você pode voar para o aeroporto de Teresina, que está a aproximadamente 330 quilômetros, e é um aeroporto maior que recebe o maior número de voos. A gente voou para o aeroporto de Teresina até porque a gente queria conhecer a capital e viemos para cá de ônibus. Também seria possível vir de transfer ou de carro alugado, mas a gente veio de ônibus e deixamos para alugar um carro aqui. Não é essencial estar de carro, porque você pode contratar os passeios com transfer incluído, mas como a gente queria circular pela região no nosso tempo, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de alugar um carro sempre que possível e foi isso que a gente fez aqui. Mas o aeroporto de Parnaíba é pequeno, a gente vai retornar dele. E vou deixar uma dica: almoce ou lanche antes de vir para cá, porque não tem opções aqui no aeroporto. Parnaíba é uma das cidades base mais conhecidas para visitar o Delta do Parnaíba. É uma cidade grande, a segunda maior do Piauí, tem uma boa oferta de pousadas, hotéis, restaurantes, mas não tem tantas atrações na cidade em si, além dos passeios do Delta. Tem um centro histórico, a região do Porto das Barcas, que é bastante legal, tem um museu e tudo mais, tem a Praia da Pedra do Sal também. Outras opções são Luiz Correia e Barra Grande. Luiz Correia é conhecida por suas praias, é um dos principais destinos de praias aqui no litoral do Piauí. Está a mais ou menos 12 quilômetros do centro de Parnaíba e tem uma certa estrutura de hotéis e pousadas. Já Barra Grande é uma vila de praia rústica que pertence ao município de Cajueiro da Praia, está a mais ou menos 70 quilômetros aqui de Parnaíba e é mais legal para quem quer se hospedar num lugar mais tranquilo. A gente escolheu ficar em Luiz Correia porque a gente queria conhecer as praias de lá, foi também por isso que a gente alugou um carro para depois também seguir para Barra Grande, e a gente usou a plataforma Home Exchange, que é uma plataforma para trocar de casas com pessoas pelo mundo. E a gente teve uma experiência muito legal, o casal que nos recebeu deu dicas sensacionais de lugares que só quem vive ali conhece. E a gente tem lá no blog e no Instagram também várias informações sobre como funciona, como criar o perfil, passo a passo para utilizar o Home Exchange. Então eu vou deixar aqui o nosso link de convidado para você criar um perfil. Quem sabe daqui a um tempo você também está vivendo essa experiência igual a gente. Vou deixar também o link da Booking para você conferir preços e disponibilidade caso você prefira um hotel. E lá no blog a gente tem dicas de hotéis bem avaliados nas 3 cidades, Parnaíba, Luiz Correia e Barra Grande. O Delta do Rio Parnaíba é o terceiro maior delta do mundo em mar aberto. Ele fica atrás só do Delta do Rio Nilo no Egito e do Mekong no Vietnã. Ele fica aqui na divisa dos estados do Piauí e do Maranhão, no nordeste do Brasil. E além do cenário único, ele se destaca também pela biodiversidade. O que diferencia o Delta da Foz, como a do Rio São Francisco, que a gente já visitou e tem vídeo aqui no canal? É que no Delta, o Rio Parnaíba ele se bifurca, formando várias ilhas, canais e igarapés, cobrindo uma área enorme distribuída em 5 bocas ou barras ou foz. E além da paisagem única, que tem uma fauna e uma flora especial, e a melhor forma de conhecer é através do passeio de barca, a gente vai mostrar aqui como funciona.
A melhor época para visitar o Delta do Parnaíba é entre maio e agosto, que é um período mais seco, com menos chances de chuva, e é ideal também para fazer passeios de barco. No entanto, dá para visitar o Delta do Parnaíba o ano inteiro. A gente decidiu vir em junho e deu muita sorte, porque os dias estavam lindos. O passeio no Delta do Parnaíba ele pode ser feito de catamarã ou lancha. O passeio de catamarã, que é conhecido como passeio tradicional do Delta, é uma opção mais econômica e confortável, tem refeição incluída, tem bastante música, animação, acomoda quase 100 pessoas, é um passeio que dura um pouquinho mais, mas a desvantagem é que por ser uma grande embarcação, não consegue acessar canais mais estreitos do Delta. E também nunca inclui a revoada dos Guarás no pôr do sol, porque ela acontece num ponto mais distante e o passeio terminaria muito tarde, chegaria de noite. Já a lancha rápida consegue oferecer uma experiência mais personalizada e exclusiva, com poucas pessoas, consegue acessar canais mais estreitos e rasos, e isso é interessante para quem quer ver espécies da fauna e da flora do delta mais de perto. Como a lancha navega mais rápido, o passeio tem uma duração menor, mas tem o mesmo tempo de aproveitamento. A desvantagem é que não inclui refeição, mas faz parada para almoço nas comunidades ribeirinhas nas ilhas do Delta. Não tem itens como banheiro e mesas, comum das grandes embarcações. O preço é um pouquinho mais caro e não tem muitas agências oferecendo saídas regulares. Ou seja, se você está num grupo grande, vale a pena contratar um passeio privativo só para o seu grupo. Caso contrário, é preciso fazer como a gente fez, reservar numa lancha compartilhada, e a gente comprou os ingressos com os parceiros nossos, que são plataformas mundialmente conhecidas para comprar ingressos e passeios. Vou deixar aqui o link na descrição. Nós decidimos fazer os dois principais passeios do Delta. O passeio que acontece de manhã vai até as Ilhas Canárias, na segunda barra ou boca do Delta, e o passeio da Revoada dos Guarás, que acontece de tarde e vai até a terceira boca do Delta, bem no meio do Delta do Parnaíba. Os passeios eles podem incluir transfer de ida e volta dos hotéis em Parnaíba até o Porto dos Tatus, que fica a mais ou menos 12 quilômetros do centro da cidade e é de onde saem os passeios.
e daria para fazer esses 2 passeios no mesmo dia. Então eles duram aproximadamente 4 horas cada um de manhã, o outro de tarde, só que a desvantagem é que você teria que voltar para o porto, desembarcar, e ali tem um espaço com bar, restaurante, banheiros, uma espera mais ou menos de 1 hora para embarcar novamente e fazer o passeio da tarde. A gente decidiu distribuir em 2 dias, porque a gente achou que ia ser menos cansativo. Agora, vale a pena fazer os 2 passeios? A gente acha que sim. Um complementa o outro, eles não vão no mesmo lugar, eles não navegam pelo mesmo lugar. O passeio da manhã, ele tem um tempo maior para você conferir espécies da fauna e da flora. O guia, que é o pescador, né, o barqueiro, ele vai parando, vai explicando, vai mostrando pra gente algumas coisas. Tem 2 paradas para banho e tem uma parada para almoço, uma comunidade ribeirinha em uma das ilhas do Delta. Já o passeio da tarde, como ele vai para um lugar mais distante do porto, ele tem menos tempo de paradas, né, para observação de fauna e flora. Ele só para em um local para banho, que é diferente dos 2 locais que a gente para no passeio da manhã. E a gente tem um tempo maior lá onde acontece a Revoada dos Guarás, que é numa ilha específica, perto da terceira boca do rio. Então, assim, se você puder fazer só um, eu acredito que o passeio dos Guarás seja mais interessante, porque você, querendo ou não, vai conhecer o Delta e vai ver um espetáculo maravilhoso que é a Revoada. Mas se puder fazer os 2, acho que vale muito mais a pena, ficaria um passeio completo, você vai conhecer muito melhor o Delta do Parnaíba e valeu muito a pena fazer os 2. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. A gente está no Porto das Barcas, no centro histórico de Parnaíba, na beira do rio. Aqui é uma região com muitas pousadas, muitos bares, restaurantes, lanchonetes. Tem muitos casarões históricos e o Museu do Mar, que conta a história dessa área de proteção ambiental, que é o Delta do Parnaíba, as comunidades ribeirinhas e tudo mais. O ideal é vir no fim de tarde e ficar para a noite para provar um dos pratos típicos do Piauí, como a torta de caranguejo, que é muito famosa aqui em Parnaíba.
E aí, gostou de conhecer o Delta do Parnaíba? Não perca a oportunidade de visitar um dos lugares mais incríveis do Brasil. E eu acho muito legal que o Piauí, ele concentra 2 lugares maravilhosos, o Delta do Parnaíba e a Serra da Capivara, que fica no sul do estado, está um pouco longe daqui, mas que é extraordinário e a gente recomenda muito que você conheça. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Segue a gente também lá no Instagram, @blog Vida Sem Paredes, que tem muita dica de viagem legal aqui, lá e lá no blog também. Tchau, até a próxima viagem!